Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula da nossa disciplina de logística empresarial e engenharia de tráfego, né? Antes de eu começar, eu vou fazer um recapitulando, né? Como eu sempre faço com vocês, o conteúdo que a gente viu até aqui. E aí depois a gente prossegue, né, com o conteúdo aí referente, né, à aula de hoje, tá bom? Bom, pessoal, a gente, né, começou a disciplina lá atrás falando do que era logística, né, de quais são os processos logísticos, como que a logística se aplica, o que tem a ver logística com engenharia de tráfego, né? Como que essas duas áreas trabalham juntas, né? Se é que elas trabalham juntas, e a gente veio cada vez mais percebendo que elas não tem como, né? Não tem como elas existirem separadamente, né? Elas sempre têm que trabalhar juntas, sem uma não tem a outra, né? E aí vimos, né, a gente começou entendendo o que que é logística, que é o ato de organizar, implementar essa organização e fazer um controle dela. Vimos que uma empresa pode ser separada em setores, tem logística de aquisição, logística de produção e distribuição. Para a engenharia civil, especificamente, você não tem distribuição, porque você produz algo que vai ficar ali, né? Vimos a logística reversa, que a gente viu que ela veio com a a política nacional de resíduos sólidos, né? Que ela visa você pegar uma matéria-prima lá no seu ponto final e fazer ela voltar para o começo da produção, né? Falamos um pouquinho do que é transporte, né? Para conhecer os 5 modais de transportes, que é o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o aéreo e dutoviário. Em conhecimento desses 5 modais, a gente entendeu quais são as vantagens e desvantagens de cada um, quais são os custos envolvidos, quais são as infraestruturas necessárias, qual que é a precariedade da infraestrutura existente para cada um desses modais. A gente viu, né, isso de maneira específica, além, né, dessas questões dos modais, né, de ter uma aula específica cada uma, a gente teve uma aula que a gente falou de transportes. Né, essa aula de transportes, a gente viu o que que é intermodalidade, o que que é multimodalidade, o que que é importante ou não ter intermodalidade, quais situações isso deveria acontecer, por que que no Brasil não acontece. Falamos também de roteirização, né, de transportes, a gente falou do conceito de Milk Run, falamos do conceito de múltiplo pontos de origem para múltiplo pontos de destino, né? São vários pequenos conceitos que a gente foi tratando para ir construindo o conteúdo da aula, né? A aula que mais dá destaque foi a aula do modal rodoviário, porque é o modal predominante no Brasil. A gente viu que a gente tem 70% das cargas transportadas no Brasil, todas pelo modal rodoviário. E isso leva, né, a um abalo caso alguma coisa aconteça com esse modal. A gente pode ver, por exemplo, hoje, né, é sempre importante usar, né, o que está acontecendo no momento. Eu lembro que quando a gente estava dando essa aula, teve a greve dos caminhoneiros. Aí eu usei, né, para exemplificar. Hoje a gente tem o quê? O aumento dos combustíveis, o aumento da inflação, e tudo está interligado, porque o combustível sobe, fica mais caro transportar alimentos, fica mais caro transportar produtos, sobe tudo. Então, por um fator, você inflaciona o Brasil inteiro. Aí você fala, né, qual que seria a solução? A solução seria a intermodalidade, né? Porque aí quando aumenta o combustível, você não tem um impacto tão grande direto, né, no bolso da população. Então é complexo, né? São N fatores, a gente já falou disso nas aulas passadas, né? Depois disso, né, fechando as 6 primeiras aulas, né, quando a gente terminou falando do transporte hidroviário, a gente foi para uma aula, né, de engenharia de tráfego. Entender, né, o que é engenharia de tráfego. Quais são os elementos que estão envolvidos no estudo de engenharia de tráfego? Porque até então a gente tinha falado de transporte de cargas, né? Especificamente, né, só de transporte de cargas. Pessoal, a voz vai sumindo, tá? E aí esse transporte de cargas, ele sempre está associado com o quê, né? Com esses modais, com essa questão de mobilidade, distâncias grandes, etc. Só que o transporte não se resume só a isso, né? Não se resume só a commodities. A gente tem transporte também de pessoas, né? De itens aí na zona urbana. Então, eu tenho transporte público, coletivo, transporte veicular, tem bicicleta, tem pedestre, né? Tudo isso também conta. Então a gente está agora na segunda parte da disciplina, que a gente vai falar de engenharia de tráfego, né, especificamente, e vai ser bem voltada, né, pro transporte, para mobilidade urbana, né, para como que as pessoas se locomovem, como que isso funciona dentro de uma cidade, tá? Perdão, pessoal, no ar, minha tosse alérgica ela só aumenta.
Tá, então a gente falou, por exemplo, de quais são, o que que é engenharia de tráfego, né? Engenharia de tráfego é uma área que estuda a mobilidade de um local. Então eu consigo verificar através da engenharia de tráfego qual que é a capacidade ou a eficiência de uma via no ir e vir, né? Vimos que isso se divide a várias nuances. A gente teve uma aula bem introdutória quanto a isso semana passada, né? E na outra falando, né, que eu posso trabalhar com elaboração de plano diretor de mobilidade urbana, né? A gente vê que a sociedade moderna ela não consegue mais se adequar, né, até um meio de vida sem ter transporte. Tudo que a gente faz, tudo que a gente tem de alguma forma depende de algum meio de transporte, né? E aí a gente viu que isso tudo depende da infraestrutura, né? Depende de vários setores estarem trabalhando juntos. A gente viu que depende da engenharia, né? Que é o pessoal que vai realizar os projetos voltados para a infraestrutura, como o caso de construção de ponte, de viaduto, de anel viário. Tem o esforço legal, né? O esforço legal também é muito importante, que vai ser as pessoas que vão trabalhar de maneira a legalizar isso, né? De ter legislação, de ter controle específico. E tem a educação, né? Que aí vai da relação do motorista com o meio, né? Entre o ser humano. Tá, a gente viu que a educação é um dos principais fatores, né? Que podem e que, na verdade, nem que podem, né? Que influenciam. Falamos da aula passada do Highway Capacity Manual, que é o manual MORE, né? Que é a referência principal para eu tratar esse tipo de problema. Deixei até o link com vocês. Falamos da classificação das vias, né? Que elas são classificadas em fluxo interrompido e ininterrupto, que geralmente o interrompido é o que vai gerar problema para a gente. Falamos da capacidade rodoviária, do transporte público em si, de passarela, de ciclovia, né, da relação entre pedestre e motorista, de como que isso afeta o velocidade no trânsito, de como que isso afeta os acidentes, do limite de velocidade, que é um outro fator importante, né, da classificação dos veículos e terminamos falando do Bus Rapid Transit, né. Para quem não lembra, pessoal, acho que sem querer eu apertei o mudo aqui. Para quem não lembra, o Bus Rapid Transit é o transporte rápido por ônibus, né? O Bus Rapid Transit ele vem a ser uma vias específicas, né? Na qual um ônibus trafega, né? Somente por essas vias, elas não deixam, não passa carro ali, só passa ônibus. Eles ligam um ponto A a um ponto B de uma cidade, né? Com muita eficiência. Eu consigo ter ônibus muito mais rápido, né? Levantando muito mais pessoas. E esses ônibus ligando o ponto A ao ponto B, né, trafegam, só param nessas estações específicas, não param em pontos no meio da rua, eles não fazem, né, zigue-zague de que a avenida tal, ele só vai de ponto A a ponto B, é como se fosse um metrô, só que feito por ônibus. Então isso ajuda muito a criar esses corredores, né? E aí na aula de hoje a gente vai continuar o conteúdo, né? Vamos falar um pouquinho agora de conhecimentos básicos para projeto. O que que a gente precisa saber? Quais são os fatores que têm que ser levantados, né? Quando eu for pensar num projeto de mobilidade urbana para uma cidade, tá bom? Então sempre deixa aberto o chat, né? Quem tiver dúvida pode mandar. Vocês estão quietinhos, hoje ninguém falou nada ainda. Quem tiver dúvida pode mandar, pode ficar totalmente à vontade. Sempre no finalzinho eu deixo um tempo para a gente conversar um pouco sobre o conteúdo da aula, tá bom? Então vamos lá. Então, no trabalho, né, que a gente está falando de entrar na mobilidade urbana, é muito importante observar de que maneira a população da localidade onde você se desloca. Lá no plano de mobilidade eu falei para vocês, né, que eu preciso conhecer muito bem a cidade que eu vou atuar. Não conhecer no sentido de saber quais são as ruas, quais são as avenidas, né? Não é isso. Né? Isso também, mas não preciso ter nascido na cidade, não é conhecer onde que fica as coisas na cidade. É conhecer no sentido de fazer um estudo aprofundado, né? De fazer um levantamento de dados muito bem detalhado, saber, olha, essa cidade ela tem um tráfego de veículos X, essas são as vias que têm mais congestionamento. As pessoas, sua maioria, saem da Zona Norte e vão para o centro, ou saem do centro e vão para a Zona Sul. É ter todo esse histórico, ter todo esse contexto, né? Então, normalmente, o critério utilizado está no paradigma do deslocamento centro-bairro e no contra-critério, né, bairro-centro. Aqui tá errado, tá, pessoal? Ó, é centro-bairro, deixa eu pegar aqui.
É centro-bairro. E aqui, ó, é bairro-centro, tá? Tá ao contrário. Então, nesse cenário, né, a gente consegue, né, imaginar a pessoa se deslocando do bairro para o centro quando vai o quê? Quando ela está indo trabalhar, quando ela está indo buscar alguma via de comércio. Bom dia, Marcos. Né, e quando elas estão voltando no sentido das suas casas no final do dia, né? Quando elas voltam do trabalho, ou quando estão voltando da faculdade, da escola. Tá, grandes cidades, né? Apareceu uma mensagem aqui, deixa eu só ver. Ah, tá, tranquilo. Grandes cidades, né, carentes de espaço nas áreas centrais, em virtude do crescimento vegetativo da população, elas estão vivenciando uma situação que pode ser denominada como expansão da região considerada central. O que que é isso? O centro da cidade está cada vez ficando maior. A gente tem que falar um pouco de urbanismo aqui, tá, para entender. Então, o centro da cidade está ficando cada vez maior, está cada vez aumentando mais o centro da cidade. E essa nova, né, localidade, essa nova realidade, além dela aumentar o centro da cidade, ela vai começando a fazer o seguinte: bairros periféricos, que muitas vezes não tinham nada a ver com o centro, começam a criar seus pequenos subcentros. Todo mundo que mora em uma cidade de médio porte aí deve conhecer algum bairro que lá tem lotérica, açougue, mercado grande, padaria, farmácia, banco, loja de roupa, loja de sapato, papelaria, né? Tem tudo que você precisa. Tem restaurante, tem bar, então tem posto de combustível. Então você olha assim e fala, para que que eu preciso? Às vezes tem até shopping. Aí você olha e fala, para que que eu tenho que ir no centro? Eu tenho tudo aqui. Só que essa criação de subcentros de consumo ou subcentros de distribuição de renda, pode assim dizer, né, ela altera o trânsito. Isso não é que é ruim, né? Só precisa ser levado em conta quando eu vou trabalhar com mobilidade urbana. Né? Não estou querendo dizer assim que é ruim, não deve para isso acontecer. Não, isso é bom. Só que a gente tem que pensar que isso tem que ser considerado um plano de mobilidade urbana, e muitas vezes não é. Né? Às vezes, esses locais são pequenos centros geradores de tráfego, né? Geradores de congestionamento. Então, a falta de espaço, né, aliada a um outro fator, tá? Periferia, né? Os bairros estão cada vez mais se alongando. Por quê? A gente tem cada vez mais condomínios, né? Ou condomínios de prédio, ou condomínios de luxo, de casa residencial fechados. Então, a falta de espaço no centro da cidade, aliada à violência urbana, vem provocando mudanças na arquitetura das cidades, né, como um todo. É muito comum a gente encontrar no perímetro urbano condomínios residenciais esparramados dentro e fora das áreas tradicionalmente, né, consideradas aí como centro. Cada vez mais tem condomínio, né, na região periférica da cidade. Por exemplo, você tem uma região que tem 3 quarteirões. Eles fazem um condomínio lá com 5 torres, vai. 6 torres. Vou fazer uma conta rápida, só pra vocês terem uma noção. Digamos que cada torre dessa tem 15 andares e cada andar tem 4 apartamentos, certo? Então, 15 vezes 4 são 60 apartamentos. Cada apartamento vai morar em média 3 pessoas, vezes 3, 180. Isso em uma torre. Só que aí é um condomínio que tem 5 torres, né? Vezes 5, 900 pessoas, né? Essas pessoas têm as 900 têm que se locomover. Eu já jogo aqui em média 450 carros, né? Em 3 quarteirões. Se eu tivesse, né? Vamos ver, deixa eu pensar. 15 vezes 4 vezes 3 vezes 5 torres, né? 900, tá certo. 450 carros, mais ou menos. Né? Se eu tivesse 3 quarteirões ali de casas, eu duvido muito que eu teria 450
carros em 3 quarteirões de casa, mas em 3 prédios eu tenho, né? Então, e aí, além disso, mas é só carro? Não, essas pessoas também muitas vezes vão precisar se locomover de ônibus, vão precisar se locomover de alguma forma, né? E aí, como
3 vezes 5 torres, né? 900, tá certo. 450 carros, mais ou menos. Né? Se eu tivesse 3 quarteirões ali de casas, eu duvido muito que eu teria 450 carros em 3 quarteirões de casa, mas em 3 prédios eu tenho. Né? Então, e aí, além disso, mas é só carro? Não, essas pessoas também muitas vezes vão precisar se locomover de ônibus, vão precisar se locomover de alguma forma, né? E aí, como é que tá a mobilidade nessas regiões periféricas? Será que estão sendo levadas em conta nos planos de mobilidade urbana? Nem sempre, né? Então, além dessa questão aí que a gente está falando de criar subcentros, cada vez mais eu tenho esses condomínios, né, em áreas fora das que são consideradas tradicionalmente como centro, porque além de tudo isso, um fator que o material de vocês não fala é a questão custo. Compra um apartamento no centro da cidade, compra um apartamento numa periferia, né, a 5, 6 quilômetros do centro, pra você ver qual que é a diferença de preço. É absurda, né? Quanto mais longe do centro, mais barato fica. Então, assim, é irreal, né? Então, esses empreendimentos, que quase sempre são construídos na vertical, né, às vezes chega a 15, 20 andares. E aí é o que eu falo para vocês, né? As unidades conhecidas por apartamentos, na maioria das vezes possuem vagas individuais de garagem, né? Com certeza o trânsito do local onde os condomínios são construídos vai ser afetado, né? Então, em virtude da dinâmica da mobilidade urbana, existe a necessidade da pesquisa periódica nas cidades, né? Com o objetivo de obter subsídios voltados para a organização do sistema viário e atender da melhor forma possível às necessidades da população com relação à circulação de tráfego, tá? E aí, né, eu começo a ter cada vez mais ter que estudar. E aí tem mais, né? A cidade não fica, por exemplo, se eu faço um estudo da cidade hoje, daqui 5 anos tá igual? Provavelmente não, né? A cidade. Tinha uma professora de engenharia de tráfego, ela sempre falava que a cidade era uma metamorfose ambulante, né? Ela nunca para de se mexer, ela tá sempre se movendo de lugar, né? As pessoas estão se movendo, ela não para, e ela nunca é a mesma, ela sempre muda. Vocês acham que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente estava tão preocupado, em 1980, com essa expansão urbana desenfreada, sem planejamento? Pensar que os centros urbanos a gente não tem mais como expandir as ruas do centro, é tudo construído. Como que a gente faz para mexer